Você já parou para pensar que o processo de modernização não é vivido da mesma forma em todos os lugares? E mesmo esse conceito é bastante controverso e que a ideia de modernidade pode ter várias interpretações dependendo de onde você está no mundo. Nesse vídeo, nós vamos explorar como a modernidade, longe de ser um conceito homogêneo ocidental, se desdobra em diversas formas ao redor do mundo. Um texto muito importante do final do século XX é de Samuel Eisenstadt, chamado Modernidades Múltiplas. Eu conheci o trabalho do Eisenstadt com um livro dele intitulado Fundamentalismo, Sectarismo e Revolução, e a partir desse texto eu encontrei este outro texto das Modernidades Múltiplas. A ideia de modernidades múltiplas apresentada por Eisenstadt critica a visão tradicional de que a modernidade é única e um fenômeno exclusivo no Ocidente. Em vez disso, Eisenstadt argumenta que existem várias modernidades adaptadas às diferentes tradições culturais e históricas das diferentes sociedades. Isso significa que a modernidade não é apenas um processo de ocidentalização, mas sim um fenômeno dinâmico que se adapta e se reconfigura em lugares diversos. As teorias sociológicas clássicas nascidas do século XIX e XX pressupunham que a modernidade ocidental acabaria por dominar o mundo. Entendia-se modernidade como um processo homogêneo, onde todos os países seguiriam o mesmo modelo, o europeu. Eisenstadt, no entanto, entende que essa visão não se confirma depois da Segunda Guerra. Em vez disso, vimos o surgimento de formas de modernidade cada vez mais influenciadas por premissas culturais, tradições e experiências históricas diferentes. Num primeiro exemplo, a gente pode falar a modernidade na Ásia. No Japão, a modernidade se desenvolveu de uma forma distinta, mantendo muitos aspectos de sua cultura tradicional, mas incorporando vários outros elementos ocidentais. Um outro exemplo são os movimentos fundamentalistas em várias partes do mundo. Embora possam parecer antimodernos, eles são, de fato, produtos da modernidade, adaptando suas tradições a novas realidades globais. Aqui entra a questão: a antimodernidade é moderna. Como Campanhon diz em seu livro Antimodernidade, o antimoderno é o moderno a contragosto. Vamos ver o exemplo do islamismo radical. Em vez de ser um fenômeno puramente islâmico, ele é fortemente influenciado por ideologias ocidentais. Já foi demonstrado em estudos que ideias revolucionárias ocidentais, como as de Nietzsche e Marx no século XIX, moldaram figuras chaves do islamismo político, como Said Qutb. Essas influências ocidentais fizeram do islamismo radical uma ideologia moderna e universalista, semelhante a outras disputas ocidentais, como o marxismo. Assim, o conflito com o islamismo radical é visto como uma disputa interna da própria cultura ocidental. Uma das marcas da modernidade, segundo Eisenstadt, é a sua reflexividade, a capacidade de se questionar e se reconfigurar a todo momento. Isso significa que as modernidades múltiplas não são estáticas, elas estão em constante evolução, influenciadas por eventos globais, como a globalização propriamente, e as crises econômicas. Hoje nós assistimos essas modernidades múltiplas confrontando-se com novas questões, como o impacto da globalização, o choque de civilizações que aparecem aqui e ali e a ascensão de novas identidades coletivas. Parte mais interessante para mim foi a que Eisenstadt, nesse texto, trata dos paradoxos da modernidade, ou seja, os impulsos que surgem em seu seio enquanto projeto cultural. Sabemos que um ponto central da reflexão moderna é a ideia de autonomia do ser humano, e ênfase muito forte na participação autônoma dos membros da sociedade, na constituição de uma ordem social e política, no acesso autônomo de todos os membros da sociedade a essas ordens e a seus centros. A crença na possibilidade de a sociedade poder ser constituída ativamente por meio da ação humana consciente. Dessa perspectiva, nasceram duas tendências complementares, mas potencialmente contraditórias. Como afirma Eisenstadt, a primeira, cristalizada nas grandes revoluções, deu origem, talvez pela primeira vez na história, à crença na possibilidade de diminuir o fosso entre a ordem transcendental e a ordem mundana, de realizar, através da ação humana consciente, praticada ao nível da ação social, grandes visões utópicas e escatológicas. A segunda sublinhou o crescente reconhecimento da legitimidade de múltiplos objetivos e interesses individuais e coletivos, permitindo, como consequência, múltiplas interpretações
do bem comum. A teoria das modernidades múltiplas nos desafia a pensar a modernidade de forma mais ampla e inclusiva, reconhecendo a diversidade cultural histórica que molda o nosso mundo. Entender essas multiplicidades, essas múltiplas modernidades, é crucial para compreendermos os desafios e oportunidades do mundo globalizado de hoje. É através dessa lente que podemos apreciar a complexidade e a riqueza das diferentes formas de ser moderno.